as mãos aos céus. Adore a Ele. Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder. Não há nada, Senhor. Pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Aleluia! E Diga pra Ele. eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. E eu. E eu Toda a igreja. creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aleluia. Teu sangue é o que basta pra mim. É o que nos basta, Senhor. Com as mãos levantadas, diga: Jesus, obrigado. É o que eu preciso e é o que eu tenho. Tua presença. Diga amém. Aplauda a Jesus, que Ele merece. Bem forte. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos lá. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. O versículo é o de número 1. Mateus, capítulo 17, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. A transfiguração. Diz o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram. Quem que apareceu? Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele escutai-o. E ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Aqui Jesus, irmãos, está mostrando um momento de comunhão. E está Jesus indo para o monte orar, e ele chama 3 dos seus discípulos, daqueles que são bem próximos, Pedro, Tiago e João. E aí Jesus começa a orar, e de repente começa a transfiguração. O seu semblante, o seu rosto começou a mudar. E aí daqui um pouquinho os discípulos estão olhando, e eles deram uma piscada, e quando olharam, viram novamente que Jesus não estava mais só. Quem é que estava presente ali no monte? Moisés. E estava também o quê? Elias. E aí, irmãos, o que esses 3 estavam fazendo ali no monte? O que esses 3 estavam fazendo lá no monte? Vamos ler de novo? Versículo 3, vamos lá? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, o quê? O que eles estavam fazendo lá no monte? Falando, conversando. Entendam algo, irmãos.
essa manifestação de Deus, esse aparecer Moisés e Elias, é uma representação da lei, dos profetas e da graça que é Cristo, né? Do evangelho que é Cristo. Então, cada um, irmãos, está ali representando o seu tempo. Quando Pedro viu aquilo, ele já se agitou e já imaginou, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer algo. Não posso ficar aqui. Mestre, se eu quiser, nós vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Elias, para Moisés, agora. E antes dele começar o serviço, o Senhor Deus já foi lá e parou. Uma nuvem luminosa começou a brilhar, envolveu eles ficaram sem saber. E lá dessa nuvem luminosa saiu uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. A ele o quê, irmãos? Escutai. Entendam isso, irmãos. Nós temos que aprender a ouvir só a Cristo. Eu estava assistindo agora eu estava me preparando para essa reunião, terminei das 5 para poder vir para agora das 19, e eu estava vendo o pastor Jaime dando uma mensagem rápida, e ele disse algo que eu gostei muito. Ele disse: nós vivemos em um mundo onde existem muitas vozes. E essas vozes estão fazendo o quê, irmãos? Estão falando com muitos, e muitos estão crendo, acreditando e seguindo essa voz. Falávamos no domingo passado, para quem esteve aqui, que o homem tem que aprender a viver de toda a palavra que vem da onde? Da boca de Deus. Muito bem. Entenda, eu não posso ser confundido num mundo cheio de vozes, porque o inimigo pode falar coisas pedindo para que você faça o que Deus não quer que você faça. Ele pode requerer algo, falar que você pode até imaginar que seja o Senhor Deus, mas não é. Muitas pessoas, hoje existem várias vozes, muitas pessoas, eu não sei se você já foi abordado, ou se você já foi perguntado sobre a igreja, sobre o ministério, sobre como que funciona a igreja, como que são as coisas. Mas tem muita gente que chega e fala assim, a Igreja da Graça é uma igreja sem doutrina. Mas como assim? É uma igreja sem doutrina? Porque lá pode tudo. Eu vejo aí, às vezes, as mulheres sentadas, cabelos pintados, maquiadas, aqueles batons fortes no rosto. Isso aí não pode. Mas por que não? Porque tá lá, Moisés escreveu que a mulher não devia se ataviar, que não podia isso, aquilo, outro, e que não podia nem pintar a unha, porque quando Jezabel caiu da janela e morreu, os animais comeram toda a sua carne e não comeram apenas a unha. Aí os radicais falam assim, por que os animais não comeram a unha de Jezabel? Porque a unha estava o quê? Pintada. Então não pode. E eu pergunto, que animal que come unha? Só nós. Não é? Os radicais, não, porque não pode, tem que ser fulano, irmão tal, irmã tal, foi no inferno e viu que lá no inferno todo mundo estava de calça jeans. Mas na onde que esse povo tira? Não, tá lá, Moisés falou na lei. Entenda, Moisés estava no monte fazendo o quê? Falando. Moisés representa a lei. Aí, alguns outros vêm com uma outra tese, outros vêm com uma outra teoria, falando o quê? Não, porque igreja de verdade tem que ser igreja de fogo. A Igreja da Graça não é uma igreja pentecostal, nós somos, oramos, falamos em línguas, né? Não, mas tem que ter o reteté, tem que cair, tem que rodar, tem que girar. Deixa o menino rodar, não pode. Já viram, né, esse vídeo? Falo nada. Não, tem que ser fogo, canela de fogo, porque se não for canela de fogo, não é de Deus, tem que falar em línguas, falar em mistérios e revelações. Elias estava no monte representando as profecias.
E estava Cristo representando a graça, trazendo a nova aliança, o evangelho. E aí aquela voz que veio daquela nuvem luminosa, leia comigo, versículo 5, só o finalzinho de novo. Este é o meu filho em quem me comprazo. A ele o quê? Escutai. Quem é que eu tenho que ouvir? A lei? As profecias? Ou a Cristo da nova aliança? Cristo da nova aliança. Eu não tenho que não fica em dúvida. Muitas pessoas já me procuraram, pastor, porque vieram me indagar. O que, irmão? Porque uma pessoa de uma outra igreja veio falar para mim que nós não guardamos o sábado. E o que o senhor tem para me falar do sábado, pastor? O que tem o sábado, irmão? Não, porque está lá. Deus, quando no sétimo dia, depois que ele criou todas as coisas, no sétimo dia, o que Deus fez? E a lei fala que o sábado tem que ser guardado. E aí, pastor? Nós não guardamos o sábado. Vocês comem carne de porco na igreja de vocês, né? Uma bistequinha, um costelhão, uma pururuquinha. Não pode? Não. A Bíblia fala de animais que de 3 unhas, que é pecado, está na lei. É? Pastor, o que o senhor me fala? Está na lei. Verdade. Tudo está na lei. Mas Cristo veio nos resgatar do quê? Da maldição da lei. Por quê? Meu irmão, ninguém consegue viver debaixo da lei. E eu não posso pegar partes da lei para cumprir. Ou eu cumpro ela toda, ou eu não cumpro nenhuma. É igual às leis de hoje. É igual a lei hoje, né? As leis, vamos falar, lei de trânsito. Meu documento em dias, eu estou lá com a documentação tudo em dias, tudo certinho, pneu novo, tudo calibrado, tudo certinho, né? Falando de mecânica, está tudo ok. Mas eu dirijo por aí, irmãos, mexendo no celular, sem cinto de segurança. Aí, irmãos, aqueles que cumprem a lei vão ver e vão lá e falar: ah, você está no celular? Você está sem cinto? Pera lá. Mete a caneta. Aí daqui uns dias chega lá uma notificação: demônio! Esses amarelinhos, esses não sei o que, aí ó, isso, aquilo, outro, e eu estou com meus documentos em dias, por que eles não me param em blitz quando eu estou legal? Você está, uma parte você está cumprindo a lei, mas eu não posso cumprir partes da lei, eu tenho que cumprir o quê? Então a lei é essa, ou eu cumpro toda, ou eu não cumpro. Eu não posso ficar só preso ao sábado. Eu não posso ficar preso apenas à carne de porco. Ah, outra coisa que as pessoas indagam muito a gente. A sua igreja não usa véu? Não usa. Você sabia que a igreja usava véu? Tá aqui. Aqui, ó. Coríntios, as mulheres usavam véu. E lá vocês oram com a cabeça descoberta. O que vocês me dizem? Aí a pessoa fica: meu Deus, e agora, Jesus? Meu Pai amado, e meu Jesus querido, e o que eu faço? O que eu vou fazer? E a pessoa fica: eu estou em pecado, eu não posso, isso, aquilo outro. E aí ela fica nessa dúvida: pastor, o que o senhor me fala do véu? Véu é doutrina. Era um costume que se usava na igreja de Corinto. Nas outras igrejas não usava véu. Não. Por quê? Algumas mulheres estavam se convertendo, mulheres da vida estavam se convertendo e estavam indo para a igreja. E havia meio um preconceito dessas mulheres chegarem novas na igreja e sentar. E algumas tinham cabelo curto, tinham cabelo modificado, essas coisas e tal. E algumas irmãs da igreja ficavam assim: eu não quero sentar perto dessa mulher. Olha o cabelo dela. Aí foram reclamar com Paulo. Paulo, onde que já se viu? Olha, essa mulher vem como se ela tivesse despida, porque o cabelo é o véu da mulher e ela não tem cabelo, ela é cabelo rapado, cortado. O que faz? Paulo falou: mete véu em todo mundo. Pronto, acabou.
Põe véu, ninguém sabe se é curto, se é crespo, comprido, encaracolado, acabou. E não tem mais em outros lugares. E não tem mais, irmão. E as pessoas ficam presas. Eu não tenho que ouvir a lei. Eu não tenho que ouvir as profecias. Não, por quê? Não, tem que ter. Quantas vezes que eu já... Pastor, em igreja pequena, no interior, muito disso acontece. Você está lá na porta, aguardando os membros chegar para a reunião, e as pessoas chegavam, aqui é... Chegava, ele entrava e ficava olhando assim. Aqui é a igreja? Eu falei, sim, que igreja que é essa aqui? É a Igreja da Graça, do missionário. Do missionário. Então a igreja evangélica aqui é do fogo aqui? Eu falei, aqui a gente invoca o fogo de Deus para queimar o diabo. Não, eu quero saber se aqui é do fogo. Do que não? De revelação, porque eu estou procurando essas igrejas que revela, porque uma irmã revelou que eu tenho que ir atrás de um profeta que vai revelar o porquê que eu não vou para frente, porque ela viu uma coisa estranha, mas só que ela não conseguiu identificar. Ela não sabe dizer se ela viu uma cabeça de burro, uma cabeça de cavalo ou uma cabeça de porco, enterrada numa macumba. Então ela falou assim, procura quem te revela. E eu estou procurando. Aqui revela? Eu falei, revela. Mas você revela? Revela, a gente abre a palavra, a Bíblia, prega e vem a revelação. Não é esse tipo. Eu estou falando daquele que a pessoa levanta e aponta o dedo e fala, eis que te digo, meu filho, vai, porque quem não arrisca, não petisca. Tem disso aqui. Minha senhora, me desculpa, mas nós não temos esse costume. Não, então eu vou procurar. Eu não tenho que ouvir os da lei. Eu não tenho que ouvir as profecias. Quem é que eu tenho que ouvir, irmãos? A Ele. É ao Cristo que eu tenho que ouvir. É a Ele que nós temos que dar ouvido. E o que é que Ele vem falando conosco? E o que é que Cristo vem falando ultimamente com você? E o que é que Ele tem dito? E o que é que Ele tem falado? Em que Ele tem nos repreendido? No que Ele está nos exortando? Eu tenho que aprender. Eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo, Deus não fala o que eu quero ouvir, Deus vai falar o que eu preciso ouvir. E naquilo que eu preciso ouvir, Ele vai falar. E aí cabe a mim, cabe a nós decidir ouvir ou não. Dar ouvido ou não o que Ele fala. Entra num e sai pelo outro, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu tenho que parar para ouvir. Eu tenho que parar, mas nem sempre Ele vai falar, irmãos, aquilo que você gosta. Em alguns momentos, Jesus pode ser um pouquinho mais duro e nos dar uma palavra dura, de exortação. Ele pode nos dar uma correção brava, uma correção dura, né? Igual os pais. O pai passa o dia inteiro gabando o filho, meu filhinho, meu lindo, meu fofo, meu querido, meu tesouro. E o filho faz arte, quebra as coisas, bagunça, e ele continua, ai, mas que lindo, olha que bonitinho. Não é assim que o pai fica o dia inteiro? Sim ou não? Não. O pai gaba, fala, não fala? Mas tem hora que sai cada gritão. Tem hora que sai cada coisa. Tem hora que sai cada beliscão, cada chinchão, para pega, já falei, sem chorar. O pai deu dura, o pai falou duro, mas porque ele falou duro, ele deixou de amar? Não. Ele continua o quê? Continua amando. Mas ele falou. E assim também é ele, quando ele fala. Veja como ele fala. João capítulo 6, vamos lá. João capítulo 6, versículo de número 66. João 6, 66. João 6, 66. Evangelho. Quem encontrou, diga amém? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Olha o que está acontecendo, irmãos. Está acontecendo o seguinte: Jesus tinha feito uns dias atrás, uns dias anteriores,
Ele tinha feito o milagre da multiplicação. E aí todos comeram pão, se fartaram, o povo encheu, o irmão comeram e sobrou 12 cestos naquele dia. Só que Jesus está em um outro lugar. E Jesus está novamente pregando. Aí a notícia espalhou. Gente, aquele homem que dá pão está bem ali, vamos lá. Que homem? Aquele, você não ficou sabendo? Esses dias atrás ele fez um milagre, todo mundo comeu. Eu tenho um amigo meu que comeu até virar o olho. O que ele come? Pão e peixe, mas à vontade. E ele está lá. Bora lá. Vai que ele dá pão de novo. E aí Jesus está pregando. Aí daqui um pouquinho, Jesus nota que vai chegando gente. Jesus vê, vai chegando gente. E Jesus, rapaz, mas quanta gente, né? E Jesus está falando, Jesus está pregando. Só que estava tendo as conversinhas. Quando todo mundo cochichando, um com o outro assim no ouvido, assim. Que hora que ele vai dar o pão? Será que ele vai ter pão hoje? Eu não sei. É porque esses dias atrás ele deu pão aí, rapaz. Tem um amigo meu que passou mal de tanto comer. E eu tô varado. O que o crente mais sente é fome. É ou não é? É a fome. Nós não bebe, mas come. Eu tô até azul, rapaz. Você tá entendendo o que ele tá falando? Eu tô nada, eu quero é comer, ó. E esse, ó. Vai ter. E Jesus está lá. Pois, então, gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O povo está lá assim, mas está demorando e eu estou com fome. Aí alguém perguntou assim, pois não, vai ter pão hoje? Você lê depois João 6. Que pão? Pão? Vocês estão aqui por causa do... Você acha que nós viemos para quê? Nós viemos comer pão. Hoje não tem pão. Esse aí estava lá. Né? Larido. Não vai ter... Estou até agora esperando o pão. E agora que ele fala que não tem pão... E começaram a se retirar. Meu irmão, Jesus desceu a borracha, mas falou. Hoje não vai... Aí ele começou a falar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer do meu pão... Os seus pais comeram maná do deserto e morreram. Vocês ficam atrás só dessas coisas materiais. Eu sou o espiritual. E o povo não queria nem saber de espiritual. O povo queria era pão. Mas naquele dia o quê? Não ia ter pão. E começaram a se retirar, e muita gente foi embora, e muitos abandonaram, e muitos deixaram. E aí alguns falavam assim, também não precisa fazer essa ignorância, para que falar duro desse jeito? Nós já entendemos que não vai ter pão. Eu fico imaginando alguém gritou assim, pega aquele que sobrou! Não tem pão, eu já falei que não tem, e acabou! E o povo começou a ir embora. Cada um foi dispersando, e aí ficou aquele clima assim, todo mundo. Tem aquele climão chato. Vamos, pode ir. Aí os 12 estavam com ele assim, ele olhou para a cara dos 12 e disse, se vocês porventura quiserem ir, vai. Pode ir, não precisa de vocês não. Não quero não, porque alguns estavam dizendo, duro é esse discurso? Quem pode ouvir uma coisa dessa? Às vezes, a gente vê as pessoas na internet, coloca algum pregador falando palavra dura para a igreja, né? Aí fala assim, olha os falsos profetas. Ficam exortando, falando. É claro que às vezes tem as suas barbaridades. Mas quando é exortação em cima da palavra, é uma coisa. Agora, quando já é abuso de autoridade, aí tá. Aí as pessoas, aonde que já se viu? Jesus não era assim. Jesus era amor. Jesus era paz, Jesus era só love. Meu irmão, tinha dia que Jesus estava com o capim virado no bucho, que sai da frente. Era cada palavra, um dia ele olhou para Pedro e disse, você é o Satanás. Quem te revelou foi o diabo. A partir de mim, diabo, sai para lá.
Você já pensou se Jesus estivesse nos dias de hoje e descesse o sarrafo como ele desceu aqui? O que iam falar dele na internet? Imagina a página de Facebook de Jesus, todo mundo lá, mentiroso, falso, e não sei o quê, e papapá. Os haters iam detonar, né? Mas, meu irmão, ele desceu a lenha. Se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Preciso de vocês, não. Ó, vaza, pode ir. Versículo de número 67. Então perguntou Jesus, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão. Olha, Simão aquele foi sábio, aquele foi de Deus. Senhor, para quem iremos? Só tu tens o quê? As palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o quê? O Santo de Deus. Para onde que eu vou? Meu lugar é aqui, ficar do seu lado, te ouvindo, Jesus. Porque é o Senhor que tem as palavras do quê? De vida eterna. É ouvindo a Ele que nós vamos alcançar a eternidade. É ouvindo a Cristo que nós vamos alcançar a eternidade, irmão. É ouvindo a Ele. A quem nós estamos ouvindo? Qual é a voz nesse mundo que nós estamos atendendo? É a Ele que eu tenho que escutar. Pedro aprendeu. Ele aprendeu? Volta um pouquinho lá atrás, Lucas capítulo 5. Olha como ele aprendeu. Lucas 5, verso 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. A pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para um instante aqui. Jesus está pregando, o irmão, a multidão está lá apertando ele, apertando. Rapaz, agora eu entro na água. Tinha um barco ancorado, que era o de Pedro, eles estavam lavando a rede. Moço, o senhor deixa eu entrar no seu barco? Por favor, à vontade. Ele entrou no barco, assentou, ficou um pouquinho mais alto e aqui ele começou a ensinar. Começou a ensinar. E quem que estava naquele barco? Pedro e os seus sócios, né? Tiago, João estavam ali também, estavam lavando as redes, cansados, porque a noite anterior eles passaram a noite no mar. Quando eu falo mar, é o mar da Galileia, tá? E estavam cansados, pescaram a noite toda, lança a rede, puxa a rede, cansados, com fome e triste, abatido porque não pegaram nada. E aí Jesus entra no barco e começa a ensinar. E eu fico imaginando Pedro ali do lado. Tem tradução na Bíblia que fala que eles estavam lavando e outros falam consertando as redes. Eu fico imaginando Pedro ali, irmãos, Jesus assentado, ensinando o povo, mas Pedro ligado aqui, ó, costurando a rede, lavando, olhando a malha, vendo se não tinha buraco, e Jesus está ensinando. Aí Jesus acaba de ensinar para o povo e vira para o Pedro e diz, você, amigo, faze-te ao mar alto, dá meia volta no seu barco e lance a sua rede de novo para pescar. Pedro ouviu tudo o que Jesus ensinou. Pedro poderia falar bem assim, ô amigo, o senhor vai me desculpar, mas quem entende de pesca aqui sou eu. Quem manja aqui sou eu. Eu sei que você é filho de carpinteiro. Quem manja aqui sou eu, o barco é meu, eu faço o que eu quiser. Eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou a noite inteira virado, sem dormir, estou com meus olhos aqui pegando fogo, e você me manda pescar de novo? Você vai ver quem que eu vou mandar pescar. Ele não poderia falar isso, sim ou não? Mas Pedro aprendeu a ouvir. Quando Cristo manda ele dar a volta, irmãos, e sair novamente para pescar, ele diz, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado o quê?
nada apanhamos, mas, o quê? Sob a tua palavra. Tem uma tradução que diz assim, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Tem uma tradução que diz assim, mas por quê? Mandas. O que Jesus fez? Mandou ele pescar de novo. Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma palavra. Pedro entendeu. Pesquei, não peguei, mas porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor está dizendo. Meu irmão, Pedro poderia rejeitar aquela palavra. É a mesma coisa de alguém chegar para falar para você, vai lá de novo. Pede emprego. Eu já acabei de sair de lá. Eu já deixei mais de 20 currículos lá. Leva mais uma vez. Não vou não. O povo já está cansado de ver minha cara lá. Se ele está mandando, vai. Se ele está mandando, vai. Se ele está dizendo, vai. Tem pessoas que falam assim, pastor, perto da minha casa ela tem uma empresa grande. Meu sonho era trabalhar aqui. Você já foi lá? Eu já. Deixei o currículo lá uma vez, mas até hoje nada. Você voltou lá? Não. Você está mandando? Vai. Vai hoje, amanhã. Persevera. Vai lá. O pessoal vai olhar. De novo esse cara? De novo. Insistência, perseverança. Alguém uma hora vai chegar e falar assim, cara, esse cara quer trabalhar aqui mesmo. Chama ele aí, deixa eu conversar com ele. Deixa eu ver qual que é o papo dele. Aí você vai falar e tal. Porque o Senhor está mandando. Eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Pedro ouviu o que Cristo disse. E o que aconteceu? Vamos lá, continua. Não vamos ficar parados aqui não. E isto fazendo isto, Pedro ficou só ouvindo? Teve atitude. Ele foi fazer. Fazendo isto, apanharam o que, irmãos? Grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Tá bom, o Senhor mandou, eu vou. Bora, gente, bora. Tô cansado. Bora, pessoal, bora. Bora mais uma vez. Lance a rede. Isso, lançam a rede, e aí daqui um pouquinho, era como se fosse aquelas pescarias de arrasto, eles estão arrastando daqui um pouquinho, pum! Rapaz, que é isso? Enganchou. E começa a puxar. Não, rapaz, tá tremendo o trem aqui, cara. Dá uma mão aqui, pessoal, corre aqui, começa a puxar, vai pesando. O que acontece com o barquinho? O barquinho começa a inclinar, e começa a emborcar, rapaz, e pula os bitelos, e pula os grandão, rapaz, e o barquinho está lá, quase virando. Ei, vem cá, sai daí, vem aqui. Olha o peixe aqui, rapaz. Encheram os 2 barcos que veio até arriado. Mas por que teve uma pesca maravilhosa? Porque um homem aprendeu a ouvir o que Cristo disse. Como é que eu quero uma... Qual que é o tema dessa mensagem aí, em cima? O que diz aí? Como é que eu quero uma vida maravilhosa se eu escuto todo mundo? Como é que eu quero uma vida maravilhosa se eu estou ouvindo todos? Não, irmão. Eu tenho que ouvir só Ele. Eu tenho que ouvir só Ele. Você já pensou se Pedro chegasse lá e, digamos, quantos pescadores experientes, né? Quem gosta de pesca, quando você vai pescar, se você encontra outro pescador lá na beira do rio, você pergunta para ele. Qual é a primeira coisa que você pergunta? E aí, o que está pegando aí? Rapaz, está saindo uns aqui, mas está saindo com o quê? Aí o pessoal fala minhoca, milho, soja, caranguejo, torinha de peixe, lambari vivo, tá pegando com carne, tá pegando com massa, tá pegando, rapaz, tá, imagina Pedro chegando lá, e aí? Nada. Aí alguém olhar para a lua tá meio ruim mesmo. A água tá fria. E qual o melhor horário para pegar os grandões?
De noite. E que hora que ele tinha ido? À noite. Mas não pegou nada. Mas quando ele resolveu dar ouvido, ele tem uma pesca o quê? Maravilhosa. Irmão, no mundo de hoje, não basta só, não basta apenas ser bom no que você faz, não basta ser só um bom profissional, não basta só ter experiência na coisa, tem que aprender a ouvir o que ele fala. Se nós conseguirmos agregar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, mas a palavra que nós recebemos, nós teremos uma pesca o quê? Maravilhosa. Vida maravilhosa é para quem sabe escutar. Vida maravilhosa é para quem sabe ouvir. Pedro aprendeu. Nós precisamos aprender. Quando ele falar, faça. Quando ele disser, quando ele repreender, às vezes ele vai dar uma repreensão, às vezes ele vai dar um puxão de orelha, às vezes ele vai te dar uma exortação, às vezes ele vem contra a nossa vontade. Não era isso que eu queria escutar. Não era isso que eu queria ouvir. Mas ele vai falar o que eu preciso. E Pedro queria escutar o que assim? Amigo, trabalhou a noite inteira? Sim, senhor. Vai para casa. Dá uma descansada, dorme, amanhã é outro dia. Não era isso que Pedro queria escutar? Mas o que Jesus mandou ele fazer? Vai pescar de novo. Estou cansado, vai. Mas quando ele aprendeu a fazer o que ele disse, nós precisamos aprender a fazer. Faze-te ao mar alto para lançar as vossas redes para pescar. E muitas vezes ele nos dá uma palavra, só uma palavra. Às vezes essa palavra não vem acompanhada de uma promessa. Vamos lá? João capítulo 11. Vamos lá de novo. Nós já estivemos em João 6, agora é João 11. João 11. Versículo 34. João 11, 34. Lázaro havia morrido. Lázaro é aquele amigo de Jesus, que tem as irmãs Marta e Maria. Lázaro morreu, Jesus chegou já atrasado, já tinham sepultado. Marta e Maria estão lá lamentando, estão chorando. E aí Marta, irmão, está dizendo, Jesus, meu irmão morreu. Aí ele disse, seu irmão há de ressuscitar no último dia. Seu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu creio que ele vai reviver. Mas ela estava pensando em um futuro. E aí ele pergunta, cadê Maria? Maria ficou em casa, está arrasada. Jesus chegou, Maria estava chorando. Mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todo mundo chorando, lamentando. Aí ele pergunta, 34, e perguntou, onde o sepultastes? E eles responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus o quê? Eu sempre gosto de explicar isso aqui. Jesus chora. Por que ele chorou? Porque Jesus tinha um lado humano. E o lado humano de Jesus fez o quê? Fez o quê? Chorou. Só que foi só um choro. Chorar não é errado. Eu sempre digo isso aqui. Chorar não é errado. Errado é viver chorando. Quantas pessoas estão chorando? Pô, pastor, até hoje eu lembro daquele emprego. Plano de saúde, plano dental, ticket de alimentação. Eu ficava com o carro da empresa final de semana. Pastor, meu Deus. Está até hoje chorando. Até hoje lamentando a perca. Onde que a gente consegue um emprego novo, um igual esse? Você pode encontrar até um melhor. Quando? Quando você parar de chorar. Pare de lamentar. Pare de lamentar. Se eu tivesse começado minha faculdade, eu formava esse ano. E era para mim estar formando. Está até hoje aí parado. Por que? Eu fui no primeiro dia de prova, mas aí no segundo dia eu perdi o horário. Eu estudei tanto para quê? E aí,
entristeci. E era para mim estar formando, pastor. Esse ano ia formar, ia ser... isso me machuca. E por que vocês não vão estudar de novo? Como que era meu sonho? Quando que eu vou ter de novo o que eu queria, imaginava? Ou quando eu vou ter algo melhor? Quando eu parar do quê? De chorar. Quando eu parar de chorar. Verdade. Quantas pessoas estão chorando por um emprego antigo, um salário antigo? Quantas pessoas? Pega lá, às vezes, a foto da antiga lá, fala, ei, rapaz, tinha carro zero. 3 em 3 anos eu trocava carro. Viajava. Ia para as praias. Não consigo ir na praia de Santo Antônio. Se bem que lá nem tem mais praia, né? Tem praia ainda lá? Tem ainda? Tem ainda? Ah, mas lá já teve uns praião bom, rapaz. Ó. Enxoval, comprava direto roupa para as crianças. Agora, vai usar até acabar. Eu não tenho mais. Quando é que eu vou ter de volta o que eu um dia já tive? Quando eu parar de chorar. E Jesus chorou só. E aí as pessoas começaram, nossa, versículo 36. Então disseram os judeus, vede que eu amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Começaram a questionar. Ué, ele que fez tanto milagre aí, ele não podia ressuscitar esse cara, fazer alguma coisa, impedir que ele morresse? Aí, olha o 38. Jesus fazendo o quê? Jesus o quê, igreja? Agitando-se novamente em si. Já chega de chorar. Jesus apruma. E quantos que até hoje não se aprumou? Quantos que até hoje está lamentando? Quantos que até hoje está aí? Ai, pastor, eu não sei mais. Eu fui vestir uma calça, ela não coube, pastor. Eu deitei na cama, tentei puxar o zip. Eu vim triste para a igreja. Já passei ali também, já arrumou. Demônio. Verdade. Para de lamentar. É hora de agir. Não, peraí, Jesus. É hora de despertar. É hora de acordar. Não ficar chorando, ficar lamentando isso, ficar lamentando aquilo. E Jesus se agita novamente, aí diz, né? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, olha a ordem de Jesus, tem a tradução corrigida diz, e disse Jesus, na atualizada diz, ordenou Jesus. Qual a ordem de Jesus? Vamos lá, todo mundo, qual a ordem dele? Que eu ressuscitarei. Amém? 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 Amém, nada. Ele diz apenas para prometer alguma coisa? Prometeu alguma coisa? Não. Ele disse apenas, tirai a pedra. E aí o que ela diz? Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já são 4 dias. Mestre, eu tenho certeza que para tirar a pedra, ele já está fedendo. Já cheira mal. Né? Imagina. Jesus, eu tenho certeza. Mas, aí ela pergunta, para que o senhor quer que tire a pedra? Ela perguntou. Irmão, quando Jesus nos dá uma palavra, ele não quer questionamento, ele espera obediência. Para quê? Filho que faz isso, filho pequeno, né? Pega lá. Para quê? Estou mandando. O que você vai me dar? O que eu vou ganhar? Não é assim? O que o senhor vai me dar, papai? Se o senhor fizer isso, eles bagunçam, aí você fala, junta os brinquedos, o que você vai me dar? Mas quem que bagunçou? Não é assim que filho faz? O
você vai... Minhas filhas que falam assim, às vezes quando eu chego, quando eu saio, de repente, aí ela chega assim, papai, chega, abraça e fala, o que o senhor trouxe para mim? Elas perguntam, o que o senhor trouxe? E eu falo, eu trouxe um cinto. Ah, não, eu não quero. Sempre eu falo assim, o que você trouxe para mim, papai? Aí eu falo às vezes assim, papai trouxe um negócio. Aí as duas ficam, papai, o que o senhor trouxe? Papai trouxe uma cintada. Ah, não quero isso. Sempre quer ganhar uma coisa. Filha é desse jeito, né? O que Cristo disse? Só tire a pedra. Mas não prometeu nada. Mas entenda, irmãos, como é importante ouvir. Continua, 40. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres o quê? Aí ele promete, sim ou não? Não. Não tem promessa, apenas ordem. Por quê, irmãos? Ele estava querendo obediência. Aí, versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o quê? Creram nele. O que aconteceu, irmãos, logo após essas mulheres obedecerem a ordem de tirar a pedra? Um milagre. Qual é o milagre que acontece aqui? O milagre da Vocês já pararam, irmãos, para observar esse milagre? Quando a gente vê o milagre de Lázaro, mas você já parou para olhar na visão científica? Os rins, coração, pulmão, o sangue, tudo, irmão. Todo o seu corpo, todo o aparelho do corpo dele, irmão, tudo estava parado, não tinha mais volta. É praticamente impossível, 4 dias. 4 dias, irmãos, não tinha mais como, o sangue já tinha parado, não sei se já tinha vazado, não sei. O corpo já tinha, os seus órgãos, seus intestinos já atrofiados, tanta coisa. Mas quando ele deu a ordem e elas tiraram a pedra, ele deu a palavra, vem para fora! E aí daqui um pouquinho, o que acontece? Vem um morto, amarrado as mãos e os pés, igual a múmia, igualzinho uma múmia, todo enrolado. Aí todo mundo, meu Deus! Aí começaram a desenrolar o Lázaro. Aí foi desenrolando, chegou na boca dele, ele, ufa, rapaz, mas que trem agoniante! Desatai, deixa ele embora. Por que aconteceu esse milagre da ressurreição? Notem que não tinha nenhuma promessa por detrás da ordem de Jesus. Tinha promessa? Sim ou não? Tinha? Não tinha promessa, mas entenda, importante você obedecer. Ainda que não haja promessa, ainda que não tenha uma recompensa por aquilo, é obedecendo que Ele vai te abençoar. É obedecendo a Ele, ouça a Ele, obedeça a Ele, porque é obedecendo a Ele que aconteceu esse milagre. Irmão Lázaro, elas tiraram a pedra, o que ele está pedindo para você tirar? Que pedra ele está pedindo para você tirar? Às vezes a pedra que está no seu coração é a dureza, irmãos, de não ser dizimista. Tem gente que desce a lenha no governo, desce a lenha na presidência, em tudo que é político, ladrões, bando de corruptos, mas ela também rouba. Está amarrado, pastor. E tem gente que rouba a Deus. Quando é que a gente rouba a Deus? Quando a gente não devolve o dízimo. Mas é lei, pastor, não é lei. Você sabia que dízimo não é lei? O dízimo foi, irmãos, antes da lei. O dízimo foi colocado no tempo de quem? De Abraão. E Abraão deu dízimo na lei ou por fé? Fé. Dízimo é fé. Dízimo não é lei. Não, porque a lei foi abolida, então não precisa mais dar dízimo.
Não, não. Essas igrejas que pedem dízimo estão roubando a igreja. Esses pastores, lobos, mercenários estão roubando as suas ovelhas. Mentira. Não é lei. Dízimo é fé, é obediência. E a pessoa não devolve. Tira essa pedra. Não, Jesus, a partir de hoje eu vou me consertar. Tem gente que fala assim, quando eu pagar todas as minhas dívidas, eu vou dar o dízimo. Quando sobrar, eu dizimo. Dízimo não é de sobra, dízimo é da primícia. Recebeu, veio na mão, 10% é dele. Quando eu der ouvido ao que ele fala, a bênção vem. Obreiros, por favor, pegue a ceia para nós. Terminando, Deuteronômio capítulo 28. Para terminar, isso aqui é matéria nova, isso eu não falei em nenhum culto hoje. Cada culto a gente vai acrescentando algo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Capítulo 28, versículo 1. Quem encontrou, diga amém? Vamos lá, todo mundo, fazendo a leitura. Eu vou ler aqui com vocês, todo mundo. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Continua. Quais? Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da onde, irmãos? Da tua presença. Quando que tudo isso vai acontecer? Quando eu simplesmente, o que, irmãos? 2, lê de novo 2. Quando simplesmente é o quê? Se ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti todas estas. Meu irmão, você não precisa correr atrás de nada. É ouvindo que ela chega até você. A oportunidade vem até você. A bênção chega até você. A cura chega até você. A resposta chega até você. Quando? Ouvindo a Ele. Num mundo cheio de vozes, ouça Ele. Este é meu filho amado. A Ele escutai. Dê ouvido só a Ele, só ao Cristo. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no coração, vamos agradecer a Deus. Vamos nos preparar para ceiar. Oh, Jesus. Como disse o pastor Jaime, num mundo de tantas vozes, quantos, meu Deus, estão ouvindo outras vozes, sendo enganados, achando que estão ouvindo ao Senhor, achando que está obedecendo, pensando que está fazendo a coisa certa, achando que está, meu Deus, fazendo o correto, mas está sendo enganado. Meu Deus, ensina essa pessoa a ouvir a tua voz, ensina ele, ensina ela a te obedecer. As tuas bênçãos, meu Deus, que ela quer alcançar o teu povo, a tua bênção quer alcançar a tua igreja, as bênçãos quer alcançar os seus filhos. Oh, meu Pai, oh, Jesus, que o teu poder possa, meu Deus, se manifestar sobre o teu povo. Meu Deus, nós vamos cear. Nós vamos participar dos elementos. Tem pessoas que chegou aqui talvez doente, enferma. Tem pessoas que chegou aqui com algum problema, com alguma dificuldade. Eu quero um milagre para ela hoje.
Eu quero essa pessoa curada. Eu quero essa pessoa abençoada. Eu quero, meu Deus, essa pessoa recebendo hoje o dom da prosperidade. Eu quero essa pessoa, meu Deus, recebendo a bênção do alto, a bênção financeira. Oh, meu Deus, porque é mês de colheita. É o mês que essa pessoa vai colher. E eu creio. E eu creio que ela há de colher os frutos da sua oração. Eu creio que ela há de colher os frutos da sua perseverança, em nome de Jesus. Ouvindo a tua voz, que essas bênçãos virão e nos alcançarão. Levante as mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, basta ouvir a tua voz e todas as bênçãos virão e me alcançarão, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga amém, aplauda a Jesus, que Ele merece. Irmãos, é a Ele que nós temos que ouvir.